Pessoal, tudo bem? Aqui é o advogado Luciano Regis, 4 de março de 2023. Venho falar sobre 3 pontos do caso GAS que eu considero muito importante. Primeiramente, eu quero falar para os meus clientes. Olha, pessoal, eu sempre defendi que recuperação judicial e falência no caso da GAS era loucura, porque é pegar uma organização criminosa e tentar aplicar direito empresarial nela. GAS, para mim, claramente, para o Ministério Público Federal, não é uma empresa, ela não preenche os quesitos de empresa. Então, nesse sentido, não há que se falar de recuperação judicial e muito menos de falência. Alguns movimentos estão sendo feitos para reverter a questão da falência. É um longo debate ainda que tem que acontecer, principalmente no que tange a questão patrimonial, tem muitos embaraços aí. É uma história que eu tenho a tranquilidade de sempre ter explicado a complexidade da matéria, é uma matéria extremamente complexa. Então eu tenho cuidado das questões, especificamente das falências, cuidado das ações que têm que ser cuidadas e buscando sempre a melhor estratégia para defender o interesse dos meus clientes. Ainda sobre a GAS, eu quero falar diretamente para a senhora Mireles. Ontem ela postou um print no Instagram dela da página dos realistas. E nesse print ela fala que se algo acontecer contra o Gladys ou familiares, a página é responsável. Olha, ela não observou, ou observou e fez na maldade, que ali aparece a foto de 3 advogados. A minha, a da doutora Renata e a do doutor Jorge. Pessoal, quem deve ter algum tipo de cautela em relação à própria vida somos nós, advogados, que combatemos a organização criminosa. Se a vida de alguém está em risco, é a nossa. Quem responde por homicídio, tentativa de homicídio e outros crimes são pessoas ligadas à GAS, e não os advogados. Dona Mireles, a senhora pode pagar as pessoas. A senhora deveria pagar as pessoas. E nós falamos isso desde sempre. Eu, Dr. Jorge e a Renata Mansur. E o terceiro tema é justamente sobre isso. Advogado que sempre defendeu um modelo de negócio, que para mim é uma pirâmide financeira, agora tem falado que sempre falou que a Mireles poderia pagar. Mentira! Ele sempre disse que as contas estavam bloqueadas, que foi um assodamento judicial e que coitadinhos. Salvo engano, ele chegou até a falar que a Mireles estava passando dificuldades nos Estados Unidos. Olha, doutor, eu respeito o senhor enquanto profissional, mas mudar o curso da história não dá. O senhor nunca empunhou essa tese com firmeza que a Mireles poderia pagar. Nunca, jamais. Sempre ficou naquela de culpar o sistema. Outra coisa que tem sido dita, inclusive por esse advogado, e aí vale a pena a cobrança histórica, é sobre a possibilidade de responsabilização da Mireles pelo crime de estelionato. Nessa toada, ele confirma que a GAS é uma organização criminosa. Só que falta um pouco de questão técnica para entender que o prazo de representação pelo crime de estelionato já passou. Em 2019, a legislação foi alterada e o crime de estelionato passou a ser uma ação penal pública condicionada à representação. E eu falo isso desde o início. Que as pessoas teriam 6 meses para buscar justiça criminal no caso do crime de estelionato. E esse defensor e outros defensores da GAS sempre mandavam as pessoas esperarem. Então a maioria das pessoas que investiram o seu dinheiro na GAS e foram lesadas, não tem mais a opção de buscar a responsabilização criminal. Pelo fato que eu disse, são 6 meses para a representação. Só há 2 grupos de pessoas que investiram na GAS que podem tentar a representação criminal pelo crime de estelionato. São pessoas idosas à época do crime e pessoas com deficiência também à época do crime. Os demais foram induzidos a ficarem inertes em todas as áreas, na civil e na criminal, e na criminal, infelizmente, vai prevalecer aquela frase que diz: o direito não socorre os que dormem. E restabelecendo a justiça,
Não venham com mentiras. Somente 3 advogados afirmavam de maneira categórica: Meirelles pode pagar e não paga porque não quer.